Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estar falando da aula 1 do módulo 3. Essa aula, esse módulo 3, ele tem duas aulas. Esse módulo é chamado de processo de envelhecimento. Então, na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o processo de envelhecimento. Na próxima aula a gente já vai falar um pouco sobre doenças. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre o processo de envelhecimento e também sobre saúde e bem-estar na vida do idoso. O envelhecimento, ele é uma consequência, certo? Ele é um processo natural, um efeito da passagem no tempo que é sentido do nosso corpo e pela nossa mente. Essas modificações, elas podem ser consideradas como uma evolução que leva ao gradual declínio da performance do indivíduo, da capacidade dele funcional, capacidade mental, capacidade orgânica e culminando até a morte. Então, o envelhecimento é progressivo, é uma incapacidade progressiva de manutenção do equilíbrio orgânico. Então, todos os seres vivos do planeta, eles passam pelo processo de envelhecimento, isso não é exclusivo do ser humano. Então, aqui nessa figura a gente tem, desde o bebê, como é o processo de evolução do ciclo de vida do ser humano. A gente tem o animal, que também envelhece, e as plantas. Então, todos os seres vivos, eles passam pelo processo de envelhecimento. O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, que representa uma vitória da humanidade, mas também um grande desafio para o século XXI. Ao final da terceira década de vida, surgem as primeiras alterações funcionais ou estruturais, mas isso não significa que é só nessa época que a gente de fato começa o envelhecimento. O envelhecimento se inicia a partir do momento que a gente nasce. Nosso corpo vai passando por uma série de transformações que vão tender ao envelhecimento e à velhice. A partir da quarta década, há uma perda aproximada de 1% da função ao ano em diferentes sistemas orgânicos, nossos sistemas orgânicos. Estas alterações fisiológicas possuem efeito acumulativo e gradativamente vão diminuindo a capacidade funcional do indivíduo, certo? Então, quem é considerado idoso no Brasil? Para a geriatria, são indivíduos com mais de 65 anos de idade. Para a Organização Mundial da Saúde e para o Estatuto do Estatuto do Idoso, a partir de 60 anos de idade que é considerado idoso no Brasil. E a gente tem envelhecimento e velhice. São termos que são parecidos, né? Se assemelham muito. O envelhecimento é o processo natural que vai desde o nascimento até a velhice, certo? É aquele processo que eu falei. A partir do momento que a pessoa nasce, ela começa a tendem a várias transformações que chegam à velhice. A velhice é a última etapa da vida, também chamada de terceira idade. Enfim, a última etapa. O envelhecimento não ocorre só na velhice, certo? Então, vamos falar agora sobre os tipos de envelhecimento. A gente tem o envelhecimento biológico ou fisiológico, o envelhecimento patológico ou senilidade e o envelhecimento psicológico. Então, o envelhecimento biológico é o somatório das alterações orgânicas e funcionais próprias do envelhecimento normal ou senescência. É chamado de senescência, o envelhecimento fisiológico, né? O envelhecimento patológico refere-se a alterações resultantes de traumas e doenças que ocorrem na nossa vida. Isso é chamado de senilidade. Então, o envelhecimento biológico é uma alteração normal do organismo, alteração dos sistemas que ocorrem no nosso organismo e é chamada de senescência, a alteração dos nossos órgãos, dos nossos sistemas. Então, o fisiológico está relacionado à alteração do nosso corpo e o patológico ele já está relacionado a alterações devido a doenças, que é senilidade, né? E a gente tem também o envelhecimento psicológico. O envelhecimento psicológico independe do biológico e da idade. Ele está muito mais associado à maturidade psíquica, né? Maturidade mental e capacidade emocional. Então, pessoal, a gente continua essa aula no próximo vídeo. Então, vamos ver agora as alterações observadas a partir do envelhecimento fisiológico ou biológico. Então, a gente tem alterações orgânicas, que pode ser em relação à composição corpórea, gordura, estatura, peso e outros.
A primeira que a gente vai falar é sobre a composição corpórea. Então, qual uma das alterações orgânicas em relação à composição corpórea que a gente pode ver é a diminuição da água corporal total. Então, a gente observa que o idoso ele tem uma diminuição da quantidade da água do corpo, então ele passa a ter cerca de 52% de água, né? Ao mesmo tempo que a gente tem essa diminuição da água, né, que é o que vai impactar diretamente também na questão da textura da pele e tudo mais, a gente tem um aumento de gordura, certo? Um aumento de 20 a 30% na gordura corporal total, com tendência a se acumular, principalmente na região abdominal, nádegas e coxa. A gente tem estatura, tende a diminuir por alterações nas vértebras, né? Na coluna vertebral, que tendem a fazer esse arqueamento do corpo e também das pernas. E a gente tem também a diminuição de peso devido isso daí entendo que quando a gente fala diminuição do peso, não estou falando que a pessoa vai ficar mais magra, estou falando que ela vai ter diminuição de massa muscular, aumento de gordura e diminuição de massa muscular, ok? A gente tem também alterações morfológicas, que são alterações, né, principalmente quando a gente pensa na face do idoso. A gente vai ter o crescimento da circunferência craniana, do nariz e da orelha, certo? E ainda o tórax sofre um crescimento contínuo considerável. Essa figura ela mostra um exemplo da quadralização facial, como que ocorre a alteração em relação à face, né, devido justamente ao crescimento da circunferência craniana. E aí a gente tem alterações tegumentares, e aí a gente fala de pele, pelos, unhas, boca. A gente vai falar também de olhos, ouvidos e nariz. Então, na pele, a gente tem a menor renovação da pele, né? Diminuição também de elasticidade, de oleosidade, diminuição da hidratação, principalmente pela questão da diminuição da água. Com isso, a gente tem um ressecamento, surgimento de manchas na pele. Não que essas manchas elas devem ser ignoradas. O médico precisa sempre avaliar se essa mancha ela é decorrente das alterações normais do envelhecimento fisiológico ou se ela se trata de uma doença. A gente tem diminuição, alteração de pelos, então a gente tem os pelos, geralmente quando não cai, eles alteram a textura do pelo. Crescimento lento das unhas e também o engrossamento das unhas. Você observa bastante nas unhas das mãos também. A gente tem na boca diminuição da salivação, alterações do paladar, das papilas gustativas e enfraquecimento dos dentes. A gente tem as outras alterações tegumentares. Olhos, né? Alteração ao redor dos olhos. Esse olho ele tende a ficar mais fundo, né? E também alterações visuais, como, por exemplo, desenvolvimento de doenças oculares. A gente tem ouvidos, alteração na capacidade auditiva, né? O idoso ele pode diminuir essa capacidade auditiva, então ele ouvir com mais dificuldade. E no nariz, aumento do tamanho e alterações da capacidade olfativa, ele pode perder um pouco dessa capacidade olfativa. Então, pessoal, a gente continua essa aula no próximo vídeo. Vamos falar sobre alterações nos sistemas biológicos. Então, a gente tem o sistema musculoesquelético, o sistema respiratório, cardiovascular, gastrointestinal, sistema nervoso, a gente tem também o sistema de termorregulação e de sono e repouso. Então, nós vamos falar do músculo esquelético. A gente tem diminuição da massa, diminuição de massa, a gente tem diminuição de massa muscular e também de densidade óssea, né? Diminuição de força, velocidade e movimento do corpo. Então, a gente tende a fazer movimentos mais lentos, né? Menor velocidade. Diminuição da capacidade respiratória no sistema respiratório. A gente tem uma diminuição também da defesa pulmonar, e aí que é o que tem que ter cuidado, porque a gente tem maior possibilidade de infecções. O sistema cardiovascular tende a diminuir a força de contração do coração e calibre de veias e artérias, que pode comprometer o fluxo sanguíneo. A gente tem também a diminuição da movimentação do trato gastrointestinal, é por isso que muitas vezes os idosos eles têm essa queixa de intestino preso. A gente tem também a diminuição de substâncias digestivas e da capacidade funcional do fígado. A gente tem também alterações no sistema urinário, genital e nervoso. No urinário, diminuição da capacidade de filtração renal.
Aqui no sistema genital, a gente tem a diminuição de libido, de produção de hormônios, a gente tem também a diminuição de órgãos genitais e no caso dos homens, a gente pode ter o aumento da próstata nos homens. No sistema nervoso, a gente tem diminuição de impulsos nervosos, perda de neurônios, né? A gente tem essas perdas de neurônio, essa capacidade de sinapse um pouco menor, por isso que às vezes o idoso ele tem problemas de memória também, e a atividade cerebral fica um pouco mais lenta. A gente tem um sistema de termorregulação que também altera com o envelhecimento fisiológico, onde a gente tem a diminuição da capacidade de permitir que o corpo aqueça e esfrie de acordo com sua necessidade. Então, naturalmente, nosso corpo ele vai aquecer e resfriar conforme a necessidade do ambiente. Então, tem que ter muito cuidado pelo risco de desidratação, porque a termorregulação ela é diminuída. A gente tem sono e repouso, diminuição da qualidade do sono, porque as pessoas idosas elas acordam com muito mais facilidade e muito mais vezes e demoram mais para adormecer. Então, a gente tem também o envelhecimento psíquico. O envelhecimento psíquico ele independe do biológico e da idade. Então, aqui a gente tem a busca da maturidade psíquica, né, que exige um esforço pessoal e contínuo. O autoconhecimento, o estudo da estrutura e dinâmica do psiquismo e os conflitos do cotidiano, né, que a gente está ali em busca da sabedoria. Então, um indivíduo que ele adquiriu o envelhecimento psíquico, ele adquiriu sabedoria, quando ele está numa situação de vulnerabilidade biológica, funcional, como por exemplo, ele frente a uma doença, ele tende a aceitar muito melhor a realidade, tolerar a questão de dor e perda, né? Muito melhor a passar por esses problemas da nossa vida diária com muito mais capacidade mental, podemos dizer assim, equilíbrio emocional, é a melhor palavra. Então, o envelhecimento psíquico está muito relacionado com trabalhar a sua mente para ter essa capacidade emocional. Agora nós vamos falar sobre saúde e bem-estar na terceira idade. Existem várias estratégias que elas são ditas como estratégias para promover a saúde e bem-estar no idoso. Então, nós vamos falar aqui algumas, certo? Que são as mais importantes. A atividade física, alimentação saudável e trabalho em grupo e socialização, umas dessas. Atividade física e alimentação, nós vamos ter 2 aulas para falar especificamente sobre elas, porque elas têm um impacto muito grande na qualidade de vida do idoso. Na atividade física, é muito importante para a melhoria da mobilidade, do vigor e do bem-estar da pessoa idosa. A alimentação saudável, ela é importante para garantir a saúde e bem-estar também. Trabalho em grupo e socialização, a socialização é você se relacionar com outros indivíduos, ter um estímulo cognitivo, né, de memória, de ideias e pensamentos, e convivência com outros indivíduos para troca de experiências. Então, você socializar com pessoas, isso faz bem para a sua mente. Trabalhar autoestima, espiritualidade, religiosidade e imunização, são outras estratégias também para a gente ter saúde e bem-estar. A autoestima, aumentar a autoestima, faz ele sentir-se capaz de realizar tarefas e torná-lo mais confiante. Aqui, cientificamente, a gente sabe que a religião e a espiritualidade, a religiosidade, ela tem um impacto positivo muito grande na nossa mente e, consequentemente, na nossa qualidade de vida e no nosso bem-estar. Então, a religião traz mais tranquilidade para falar sobre o problema de saúde e tratar da melhor forma possível. Imunização ou vacinação, ela está relacionada principalmente à saúde, né? Hoje a gente tem uma série de doenças que podem ser prevenidas pelo processo de vacinação. A gente viu que a imunidade do idoso ela é diferenciada, então a gente precisa garantir, né, proteção contra essas doenças, principalmente a gripe, né? Por isso que é uma vacina anual, então o ideal é que o calendário do idoso esteja em dia. Principalmente para prevenir doenças respiratórias. Na apostila de vocês eu coloquei o calendário de vacina para o idoso, com as vacinas que ele tem que estar em dia, certo? E aí, então, faço a pergunta a vocês, é possível envelhecer bem? Sim, é possível envelhecer bem. Essa reportagem, a doutora Ana Escobar, uma médica, ela fala que é impossível envelhecer bem, mas que algumas coisas devem ser pontuadas. É importante saber que o envelhecimento, né, a velhice, ela começa na infância, não depois de 60 anos. Então, a partir do momento que você nasceu, você inicia o processo de envelhecimento.
Então, essa dica que eu vou falar aqui não é para você adotar quando você tiver mais de 60 anos, e sim ter nesse a partir de hoje. Se você não faz, a partir de hoje você vai fazer. O envelhecimento, portanto, deve ser trabalhado todos os dias na nossa vida. Para ajudar, vão 6 dicas devem ser lembradas. Primeiro, alimente-se bem de forma saudável, tenha atividade física regular, durma bem, tenha bons amigos e uma vivência social, exercite o seu cérebro, vá ao médico regularmente. Então, aqui uma mensagem para vocês, certo? Também está na apostila de vocês. Espero que vocês tenham entendido a aula. Leiam todo o material que foi mandado. Tenham uma ótima semana. Até a próxima aula.